Olá, tudo bem? Esse que vos fala é o pastor Fábio Oliveira e eu queria trazer uma palavra hoje com conteúdo falando sério. Uma palavra, quem sabe, alegrará o coração de alguns, porém outros nem tanto. Mas ao tempo que nós vivemos hoje como igreja do Senhor na face da terra, vivemos como uma igreja dividida. Criamos no meio do povo de Deus uma divisão, tornando o Senhor dividido entre nós mesmos. Criamos situações que pela qual a igreja A ou a igreja B, a minha é certa, aquela é errada, né? Esse é meu povo, aquele é teu povo. Você não vai para ali, você não vem para cá. E criamos essa divisão no meio do povo de Deus. E achei por bem gravar este vídeo e poder postar com o tema Fala Sério. Lá no livro de Salmo, quero começar contextuando ao livro de Salmo de número 133. Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista Davi, ele escrevendo ao Salmo, ele diz que ó, quão bom, ó, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Declara ao mesmo que nós temos que entender que somos uma igreja de Cristo. Primeiro que tudo, nós temos que entender que somos uma igreja. Nós cremos que nele, professamos a Ele como o único Senhor e Salvador de nossa alma. Então, a partir do momento que todos nós o professamos, que todos nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele é o nosso Salvador da nossa alma. E nós vemos que, apesar de sabermos disso, muitas das vezes desconhecemos a verdade ou a verdadeira unidade do seu corpo. Às vezes nós esquecemos que esta unidade e reconhecemos que são nossos irmãos em Cristo. Então, que evangelho ou que Cristo nós estamos proferindo nos últimos tempos? Qual é o evangelho que nós estamos anunciando, querido? Que evangelho é este que hoje nós vivemos, que na verdade pregamos apenas e não vivemos? Professamos ou falamos de um evangelho e não cremos nele, porque se eu cresse que verdadeiramente o evangelho ele é união com meus irmãos, e por que há tanta contenda no meio do povo de Deus? Por que tantos que se levantam no meio do povo de Deus? O apóstolo Paulo declara que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. O apóstolo Paulo declara que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades celestiais. Então, o apóstolo Paulo, ele confessa que eu vou ter batalhas, eu vou ter luta, mas não é contra o meu irmão. E que evangelho é este que eu estou lutando e brigando contra o meu irmão? Eu vejo hoje no meio do povo de Deus uma briga no meio do evangelho, é um querendo subir na posição do outro, é um querendo se destacar mais do que o outro, é um querendo, esperando a oportunidade que aquele tropece para que eu passe por cima, aonde o Senhor diz que quando ver o teu irmão caído, estende as tuas mãos. Que evangelho é este? Que eu não vejo o evangelho de estender as mãos para aquele que está precisando. Que evangelho é esse que o Senhor disse: por isto que eu mandei de 2 em 2?
que nós vemos hoje pregarmos um evangelho, subimos sobre um altar de uma igreja, fazemos até mesmo, como dizer por aí, o fogo cair do céu, né, em nossas ministrações, vemos o fogo se manifestar, a glória de Deus descer, a unção de Deus cair, porém, não vivo este evangelho. Então, o que eu estou vivendo? Qual é o evangelho que hoje eu vivo? Que desprezo ao meu irmão, que na verdade eu procuro argumentos, eu procuro artimanhas para até mesmo destruir. A contenda, a divisão no meio do povo de Deus já vinha quando o apóstolo Paulo, ele ia para a igreja de Coríntios e encontrou uma igreja dividida entre Céfalas, Apolo, né? Divisões no meio da igreja, um povo dividido, um povo que começou a se dividir dentro de uma igreja, e hoje nós encontramos isso no meio do povo de Deus, uma divisão, aonde eu vejo algumas pessoas, até mesmo alguns líderes, postarem e dizer, não, nós temos que vivermos em união, mas são os primeiros a viverem caluniando ao próximo, são os primeiros a viverem contendendo com teu irmão. É o primeiro que eu vejo criar contenda. A igreja não, porque ali não tem Deus, ali não opera Deus, ali não está Deus. E o que é que eu tenho feito para ajudar ao meu irmão? O que é que eu tenho feito para ajudar ao meu irmão que necessita de um auxílio? Então, ó, com bom e com suave é viver debaixo de um texto que, na verdade, não nos dá a garantia. Um texto que viver à base de texto, ele não vai te dar a salvação, se você não viver a verdade da palavra que se prega. Que nós sabemos que temos que mantermos. Eu abro redes sociais, eu vejo aí destruição, pessoas destruindo líderes, cantores, defamações, calúnias, tantas diversidades. Fazemos papel de destruidores, porque a partir do momento que eu uso a minha vida para comentar ou para falar se é verdade ou se não é, a vida de qualquer uma pessoa, eu sou também um destruidor do meu irmão. A Bíblia diz que não entrarão os assassinos no reino de Deus. Então será que só são aqueles assassinos que usam armas mortais, como arma de fogo, arma branca? Será que só são esses, só os assassinos? Ou quantos assassinos nós encontramos dentro do templo matando os nossos irmãos? Com palavras, com a língua, né? Porque a palavra do Senhor diz que pecado não é o que se come, mas é aquilo que sai da boca, é mais venenoso. É um veneno mortal, mortífero. É aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que sai pronunciar. Porque não podemos da mesma boca que abençoa, ela amaldiçoar. Então fico olhando, irmão, que evangelho nós estamos vivendo hoje? Que evangelho nós estamos pregando? De que forma nós verdadeiramente possamos dizer que somos cristãos? Eu vejo que a cada dia que passa, o evangelho ele vai se entristecendo, vai se apertando, mas eu não vejo a classe evangélica mudar, mas nós cada vez mais pioramos. Isto tenho certeza que não é um desabafo. Não, não é não. Isso é um papo que eu digo, fala sério. Fala sério, querido, eu abrir uma rede social e encontrar milhares de visualizações em uma postagem de alguém denigrindo ali a imagem de um homem, a imagem de uma mulher. Eu usar as redes sociais para destruir. Eu usar a minha linha de grupos, WhatsApp, Facebook, seja lá a rede social que você utiliza, para me poder destruir a vida do meu irmão. Eu não preciso mais sair da minha casa para mim poder falar ou destruir. Não, em casa mesmo.
eu destruo através de um clique, através de apenas uns apertos em letras, em números, através de um celular, eu posso destruir a vida de alguém. E às vezes não é fato, não é verdade, e quando isto percorre-se, quando isto cresce, para retornar ou para pagar, é mais difícil. Então eu vejo o Senhor nos falar, querido, que ai daqueles por quem vem o escândalo, que era melhor esta pessoa não ter nascido. Qual é o escândalo, querido? É aquele que caiu e pediu perdão? É aquele que fraquejou e o Senhor perdoou? Ou o escândalo é aquele que eu pego e saio propagando a queda do meu irmão, a destruição da minha irmã? O que é o escândalo? Porque a Bíblia diz: aquele que estiver em pé, olhe para que não caia. Ninguém é sujeito, a Bíblia diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor diz: aquele que não peca, este é mentiroso. Então que escândalo é esse que a palavra do Senhor diz? Qual é o escândalo? Que escândalo é este? Então muitas das vezes nós estamos fazendo o papel do destruidor. Então que nesta mensagem, neste papo falando sério, você ouça essa mensagem, querido. Que papel você está fazendo? Que papel você está fazendo no Evangelho? Você vive debaixo da união? Ou você é aquele que procura ver o teu irmão caído, prostrado, esperando a oportunidade que ele caia, que ela caia, para que você cresça, através do anúncio do fracasso do teu irmão? Mas sabendo você uma coisa, que quem perdoa os nossos pecados é Deus. Então que você neste dia ouça essa reflexão e entenda: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Então vá viver com teu irmão em união, vai viver com teu irmão debaixo da palavra de Deus, porque neste monte o Senhor ordena a bênção e a paz para sempre. Quer ser abençoado? Vive em paz com teu irmão. Para de se levantar contra o teu irmão. Se ele está caído, ajuda. Se ela está prostrada, ajuda. Estende as mãos para socorrer, para ajudar. Estende as tuas mãos para ajudar esta pessoa que precisa de você. Seja uma coluna de bênção para o teu irmão. Não destrua aquele que já está caído. Mas que neste dia, esta mensagem chegue ao teu coração entendendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe e fica na paz.